Olá, queridos, tudo bem com você? Partindo agora para a nossa última aula deste trimestre. Eu confesso que eu estou gravando ela um pouco antes da minha viagem para Israel, para que não tenha problema e quando eu chegar não seja muito tumultuado. Então eu ainda não tenho qual será a revista do próximo trimestre, mas nesse momento eu já devo saber, você também. Então fique atento, porque a minha ideia é continuar. É a gente gravar o quarto trimestre aí, é o terceiro, depois o quarto, o ano todo. Então eu quero você comigo juntinho até o final do ano. Então eu preciso que você ajude divulgando, divulgue, fala para as outras pessoas, convida mais pessoas aí para estar aqui com a gente. Se você gostar, dá um like, compartilha, comenta. Se você não gostar também pode dar um dislike aí, dizer porque não gostou, que eu vou tentar melhorar. Eu não sei tudo, estou caminhando, meus primeiros meses ainda gravando aula. Eu confesso que eu me sinto mais à vontade no meio da igreja, no meio do povo, aqui gravando por uma câmera, um microfone, às vezes eu enrolo a língua e como eu já disse, eu tenho um pouco de dificuldade, eu não sou indulto em línguas, doutor, eu sou pobre, sou do interior, então às vezes eu falo errado, falo correndo, misturo a língua, gaguejo, mas eu quero saber, você está aprendendo? Foi bom esse trimestre? Contribuiu para o teu aprendizado? Posso contar com você nas outras? E você que está fiel aqui comigo, conhece lá as aulas da Viver Mais? São aulas tremendas, eu fiquei apaixonado pelo trimestre das adolescentes, por isso que eu gravei ela também, que falou sobre o Pentateuco, coincidiu com um grupo nosso que estamos estudando o Velho Testamento, lendo a Bíblia. Que Deus te abençoe, tá bom? Vamos orar? Querido papai, obrigado, Senhor, por mais essa aula. Obrigado por chegarmos até aqui. Pelo Senhor ter me dado condições, Senhor, para poder gravar todas estas aulas. Eu sei, Pai, que ainda não tenho habilidade para isso, que eu ainda não sei trabalhar muito em edição, que eu não tenho muitos recursos disponíveis para isso. Mas eu quero, papai, te dizer que é de coração. Que a minha ideia é ajudar pessoas que talvez tenham um pouco mais de dificuldade, ajudar professores, professoras, alunos ou pessoas que querem crescer mais no teu entendimento. Para isso eu preciso do Senhor Espírito Santo, me ensinando, me usando, capacitando as pessoas para aprender. Papai, eu te peço, como Tiago diz, eu te peço sabedoria que vem do alto, papai. Ajude-nos, Senhor, nessa aula. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, queridos, vamos para a nossa lição de hoje, uma lição um pouco complicada, né? Muitas pessoas, não sei se foi, se não foi, deixa eu só ver. Muitas pessoas não gostam desse assunto, arrumam desculpas para poder justificar por que não dão dízimos, mas hoje nós vamos falar um pouco disso, queridos, nós vamos falar um pouco disso, é preciso, e na verdade o maior beneficiado não é a igreja com o teu dízimo, com a tua oferta, é você mesmo, que a promessa de Deus é te retribuir aquilo que você doa, a promessa de Deus é retribuir a tua fidelidade, a tua obediência, por isso que dizimar é um ato de fé. Então a revista nossa Betel Dominical Adultos, o tema Mordomia Cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou, última lição, 13ª, e eu não gosto desse número, mas vamos lá, última lição, que vai ser aplicada no último domingo de junho, dia 29. O tema dela é dízimos e ofertas hoje, um compromisso de fé e generosidade no reino de Deus. Texto áureo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Texto famosíssimo, conhecidíssimo, todo mundo que vai falar de oferta, quase todos usam esse texto, e o mais bonito desse texto é que aqui é o único lugar onde Deus manda fazer prova dele. O único lugar onde Deus diz assim, faça prova de mim. Contribua e faça a prova de mim se eu não vou te abençoar. Olha a verdade aplicada. O discípulo de Cristo serve ao Senhor também com seus dízimos e ofertas, que expressam amor, gratidão e mordomia conforme as Escrituras. Objetivos da lição: reconhecer as bênçãos que sobrevêm aos dizimistas e ofertantes.
Segundo objetivo, ressaltar que a entrega do dízimo e das ofertas é um privilégio dos crentes fiéis. E terceiro objetivo, compreender o propósito dos dízimos e das ofertas. Texto de referência. Primeiro, lá Malaquias, como nós já até lemos ele, vamos ler de novo um pouquinho, e lá em Coríntios. Trazei, Malaquias 3, 10 e 11, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E aquilo que eu disse para vocês, é o único lugar que Deus manda o seu povo, quando dizima, para fazer prova dele. E ele responde, se eu não vou abrir a janela do céu, eu vou derramar muitas bênçãos, vou expulsar o devorador, ou seja, vou abençoar onde tuas mãos tocar, a tua cultura, o teu gado, o teu trabalho, a tua despensa. Olha lá em 2 Coríntios capítulo 9, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Vamos para a aula sem perca de tempo. Introdução. A prática de entregar os dízimos e ofertas vem desde os tempos do Antigo Testamento, sendo mencionada também nos evangelhos, em Atos e nas epístolas. Biblicamente, servimos ao Senhor também com os bens e os recursos que Ele permite que estejam sobre os nossos cuidados. Essa atitude expressa amor e gratidão a Deus, reconhecimento de sua soberania, confiança na sua provisão e consequência da responsabilidade com manutenção das atividades da obra de Deus, conforme as Escrituras. Então essa é uma introdução. Então ele está dizendo que não é só no Velho Testamento, tem gente que diz que dízimo só é falado no Velho Testamento, nós vamos ver bastante no Antigo Testamento, mas nós vamos ver muito também no Novo. Então preste atenção, só para você entender que o dízimo é uma forma de obedecer e uma forma de fé. Tópico primeiro, o dízimo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o povo de Israel entregava a 10ª parte da cria dos animais domésticos, do gado, dos frutos da terra e de qualquer outra fonte de renda que tivessem, porque assim demonstravam gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Levítico 27, versículo 30. Todos os dízimos da terra, sejam de cereais, seja das frutas, das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Preste atenção numa coisa, queridos, eu já ouvi muitas pessoas dizerem que tem que dar dízimo dos frutos da terra, mas que hoje não tem mais frutos da terra, então não precisa. Queridos, naquela época não tinha dinheiro, não tinha moeda de troca era gado, então por isso que era ofertado das coisas que eram produzidas. Não tem como hoje você levar na igreja galinhas que nasceu no teu quintal, porcos que você criou. O dízimo destinava a sustentar os levitas e sacerdotes. Olha lá, Números 18, versículo 21 e versículo 28. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Assim vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos que receberam dos israelitas. Desses dízimos vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão. Viu que já era a ordenança de Deus? Ajudar nas refeições sagradas. Então olha lá, Deuteronômio 14, 22 a 27. Separe o dízimo de tudo que a terra produziu anualmente. E nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles possuem propriedades, não possuem nem propriedades, nem herança própria.
E hoje, será que nós pensamos nos pastores que têm que trabalhar fora para poder sobreviver? Os dízimos também era socorrer os pobres, os órfãos e as viúvas da época. Deuteronômio 14, 28 e 29. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano e armazenem-os em sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Olha como que Deus sempre pensou naquele que está em vulnerabilidade, naquele que está passando necessidade. Tema da nossa lição passada. Se você não assistiu, pausa aqui, assiste a lição, ela é um complemento até chegar aqui hoje. Então, os dízimos, as ofertas eram trazidos também, além de manutenção da casa, mas sustentar quem não tinha condições. Os levitas, por sua vez, entregavam o dízimo dos dízimos que recebiam. Olha só, os levitas, vamos ler o versículo e a gente comenta. Epa, parece que eu pulei aqui ou não está aqui? Ah, eu não coloquei. Está aqui, ó, 18, números 18, 26, que até os levitas dizimavam dos dízimos que eles recebiam. Olha só, eles ganhavam do povo o dízimo que era do povo, e eles pegavam deles e davam a Deus do deles também, de tão importante que era, como os macedônios faziam e ajudando, e era importante, era gostoso, eles queriam fazer isso. 1.1, o dízimo nos dias de Abraão. Abraão antes da lei de Moisés, antes de decretar em Deuteronômio, Levítico, Números, lá antes de tudo, logo quando ele saiu pelo chamado de Deus, ele começou a dizimar. O dízimo nos dias de Abraão. Abraão foi obediente quando Deus mandou que ele saísse da sua terra natal e fosse para uma terra totalmente desconhecida, prometendo que faria dele uma grande nação. E então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Olha só, então Abraão foi obediente desde o princípio. É uma história linda que todos nós já devemos ter ouvido falar, né? Abraão estava na sua terra, lá, e conta-se os historiadores que o seu pai tinha uma fábrica de ídolos, fazia ídolos para outros deuses, bonequinhos, e Abraão, quando foi chamado de Deus, Deus manda ele largar tudo do jeito que está aí, Abraão. Pega só tua mulher aí e vai embora, que eu vou te mandar mostrar a terra. Então Abraão já tinha por natureza ser obediente. Naquele momento Deus estava provando a fidelidade de Abraão, que ficou evidente após retornar de uma marcha ousada para resgatar o seu sobrinho Ló. Abraão entregou o dízimo dos despojos de guerra a Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Então, olha, naquela época, Abraão, de livre e espontânea vontade, sem Melquisedeque pedir, ele foi lá, pegou o dízimo, a 10ª parte de tudo que tinha, e entregou para Melquisedeque. Na verdade, Abraão entregou a Melquisedeque o dízimo de tudo. Olha lá, Gênesis 14, 18 ao 20. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu dízimo de tudo, em reconhecimento que Deus tinha o livrado dos inimigos, dado graça. Abraão pegou a 10ª parte de tudo que ele tinha e entregou a Melquisedeque. Essa é a primeira vez que a Bíblia relata a entrega do dízimo. Portanto, essa prática antecede as leis cerimoniais
e judiciais do povo judeu, transmitida por intermédio de Moisés. Então olha, ela antes da lei, antes de Deus colocar que o dízimo era obrigatório nas leis em Levítico, em Êxodo, Deuteronômio, lá por Moisés, Abraão já estava obedecendo a Deus e sentindo a necessidade de retribuir com os dízimos. Olha só, o dízimo nos dias de Jacó, ainda antes de chegar Moisés. Assim como seu avô, Abraão, entregou o dízimo de tudo a Melquisedeque, Jacó prometeu dar o dízimo de tudo ao Senhor. Então olha, já foi aprendendo de pai para filhos, porque eles sabiam que quando eles faziam isso, Deus superabundava eles de bênção, caso regressasse salvo da viagem que estava por fazer. Jacó disse que se Deus não lhe deixasse faltar nada, ele levantaria um altar e daria dízimo de tudo. Gênesis 28, 20 a 22. Jacó então fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo que me deres, certamente darei o dízimo. Jacó estava reconhecendo que tudo que viesse na mão dele, ele tinha que dar o dízimo. Aqui Jacó mostrou a intenção de entregar o dízimo como reconhecimento pelo favor de Deus, como fez seu avô Abraão. Quando Jacó reencontrou Esaú, ele quis presentear o seu irmão, mas Esaú disse que tinha o bastante. Gênesis 33, 9. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Para a entrega e devoção de Jacó, fizeram com que ele reconhecesse o favor de Deus, insistindo com Esaú: toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo. Gênesis 33, 11. Então olha, deixa eu ver se eu coloquei, não. Olha o que Jacó estava reconhecendo. Queridos, então só nesse comecinho, se nós parássemos por aqui, já daria para entender que dízimo é forma de gratidão, é reconhecer que o teu salário, o salário que você recebe, bem ou muito, é porque Deus deu condição para que você recebesse. Você poderia estar gastando os 10% no hospital, mas Deus tem te dado a graça e a sabedoria. Olha o que o comentário bíblico Mateiel fala: não temos que desejar mais para nos tornar felizes e estejamos confortáveis. Jacó também se firmou no Senhor como o Deus de seu pacto. Quando recebemos mais do que a graça comum do Senhor, devemos abundar em gratidão para Ele. O dízimo é uma proporção comum do Senhor, que devemos abundar em gratidão para com Ele. O dízimo é uma proporção adequada para consagrarmos a Deus e empregá-la para Ele mesmo, podendo este valor variar de acordo com os nossos ganhos, segundo a prosperidade que Deus nos der. 1 Coríntios 16, 2 diz: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. 1.3 O dízimo nos dias de Moisés. Então olha, nós vimos o dízimo no dia de Abraão, no dia de Jacó, agora nós vamos ver na lei. Nos dias de Moisés, a primeira referência ao dízimo ocorre no livro de Levítico. Naquele tempo, os judeus deveriam oferecer a Deus a 10ª parte de tudo que a terra desse. Levítico 27, 30 a 32. Todos os dízimos da terra, seja cereais, seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo de seus rebanhos, um de cada 10 animais que passem o rebanho da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. Depois disso, o dízimo é mencionado em relação ao sustento dos sacerdotes. Então vamos lá,
18, 20 ao 32. Eu acredito que eu não coloquei isso daqui, queridos, porque é um texto longo e eu gostaria mais uma vez que você fosse um aluno prendado, que você desse uma pausa, fosse lá para o livro de Números, abrisse no capítulo 18 e lesse do versículo 20 ao 32, para entender o que nós estamos falando. Vamos lá, no livro de Deuteronômio, os dízimos estão relacionados ao serviço do Senhor. Separe o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Coma o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 14, versículos 22 e 23. Eu ensinei que Jacó mostrou a intenção de entregar o dízimo como reconhecimento pelo favor de Deus, que não foi diferente com Abraão. Abraão reconheceu que Deus tinha dado vitória para ele, que seria impossível ele vencer aquela batalha, e ele de cara foi dar dízimo ao sacerdote do Deus Altíssimo. Jacó também. Será que você também tem tido gratidão? Queridos, tire da tua cabeça que o dízimo vai enriquecer o seu patrão, o seu pastor, que vai roubar isso, pelo amor de Deus. Cumpra só, a partir do momento que você colocou dentro do gasofilácio, deixe com Deus. Se alguém estiver roubando, é Deus que vai pegar ele. Horrenda coisa é cair na mão do Deus Altíssimo. Vamos continuando, foco na lição. O dízimo se destinava a sustentar os levitas e sacerdotes, ajudar nas refeições sagradas, socorrer os pobres, os órfãos e as viúvas da época. Tópico 2, já mereço um like, a aula tá bem, tá conseguindo entender, não tá chata por falar de dízimo e oferta, estão conseguindo entender até agora, ainda tem muita coisa ainda. Se já tiver bem a aula, dá um like, comenta aí enquanto você está assistindo e ouvindo aí, comenta para mim o que você está achando dessa aula, o que você achou desse trimestre inteiro, o que você achou das aulas, melhorou com a câmera, com o novo microfone, me ajuda aí. 2. O dízimo no Novo Testamento. O Novo Testamento faz menção a vários princípios presentes no ato de dizimar. Jesus repreendeu os mestres da lei, chamando-os de hipócritas, porque eles davam o dízimo da hortelã, da erva e do cominho, mas não obedeciam aos outros mandamentos importantes como ser justo, bondoso e honesto com o próximo. Será que está faltando um pedacinho ali? Eu vou ter que deixar isso daqui, né? 2.1. Jesus falou sobre o dízimo. Alguns cristãos defendem a ideia de que a prática do dízimo se limita ao tempo do Antigo Testamento, sendo totalmente dispensável no Novo Testamento. Olha só, muita gente usa isso. Não, isso daí era para o Velho Testamento, hoje não. Mas Jesus falou disso. Eles baseiam suas observações em Mateus 23, 23. Olha o que diz. Não tenho Mateus 23, 23 aqui. Não tenho, queridos. Me perdoe. Você vai ter que ver isso daí. Olha lá Mateus 23, 23. Quando Jesus disse, tá aqui, por isso que eu não coloquei. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais da hortelã e do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Presta atenção, esse texto para mim é o texto fundamental. Poderia não ter mais texto nenhum no Novo Testamento. Você que é um entendedor, você que é um professor, é uma professora, você que é um aluno, você que está aqui por curiosidade, em tentar saber por que eu estou falando do dízimo e oferta e você não aceita. Eu quero que agora você tire da tua cabeça tudo que já foi colocado para a gente entender esse texto aqui. Eu quero todos nós entendendo esse texto aqui, que é o que está em Mateus 23, 23. Preste atenção. A palavra diz assim, Deus está chamando os fariseus de hipócritas. Olha, vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês estão dizimando, tirando o dízimo do hortelã, do endro, do cominho. Ou seja, Jesus está falando para ele, olha, vocês estão dizimando tudo, tá certo dizimar.
vocês estão dando dízimo, mas vocês estão desprezando o mais importante da lei, que é a misericórdia e a fé e o juízo. Então Jesus está falando para eles, olha, vocês estão dizimando. Jesus não está falando para eles, não dizima. Ou Jesus não está falando para eles, pare de dizimar. Jesus não está falando para eles, o dízimo era do Velho Testamento. Ele está falando, olha, vocês estão dizimando, tá certo, estão dando o dízimo de vocês. Ele deu um exemplo de hortelã, endro e cominho, mas é de tudo, queridos. E aí ele completa, o mais importante não é só dizimar, e sim, ser misericordioso, ter fé, ter juízo. E aí ele completa, mas, porém, fazer estas coisas, ele está dizendo, olha, então vocês têm que fazer essas coisas. Que coisas? Ser misericordioso, ter fé e ter juízo. E aí ele termina com o mais importante aqui, não omitir aquelas. E não omitindo aquelas. Não omitindo o quê? Não omitindo o quê? Não omitindo o quê? Olha aí. O quê? O dizimar. Jesus não aboliu o dízimo. Ele está bem claro nesse texto, para mim não precisava de mais nada. Ele está dizendo claramente, olha, vocês estão dizimando, mas não estão fazendo o mais importante, que é ser misericordioso, que é ter fé, que é ter juízo. Então faça isso, mas não omite, não deixe de dizimar. Entendeu, queridos? Jesus não repreendeu aqueles homens por entregar o dízimo, mas pela hipocrisia de achar que cumpriam a lei só dizimando, mesmo sem importar com o próximo. Ou seja, dizimar é um ato de obediência, mas não nos exime de praticar as boas obras que glorificam o Pai. Mateus 5, versículo 16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que estás no céu. O que eu quero pedir para você agora, você que não concorda comigo, você que discorda de mim, coloque no comentário, eu quero aprender com você também. Será que eu estou equivocado quando Jesus diz, olha, vocês têm que fazer o bem, mas não omite, não pare de dizimar, ou seja, numa ordem para todos entenderem que todos precisam dizimar, sim, obediência. Olha o que o pastor Fernando Luiz Viana Alves diz, lá na revista Betel Dominical do primeiro trimestre de 2018, página 72 e 73. O dízimo não foi estabelecido em Israel pela lei mosaica, ou seja, por Moisés. A lei deu conteúdo e forma à prática do dízimo, que está lá em Levítico no capítulo 27, Número no capítulo 18, Deuteronômio no capítulo 12, 14 e 26. A partir dos textos bíblicos mencionados, encontramos orientações básicas quanto ao ato de dizimar, como observou J.G.S.S. Thompson, citado no Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. Presta atenção. Primeiro ele diz, dízimo de quê? Do que eu tenho que dar? De todos os bens e frutos do trabalho. Segundo, dízimo a quem? Aos levitas e sacerdotes. Está em número 18, do 21 ao 32. Onde entregar? No lugar que o Senhor escolheu. Vamos ver, não coloquei isso aqui não. É texto muito grande, tá? Então vocês podem abrir e ler, seria uma boa para que você tivesse argumento, porque eu tenho certeza que várias pessoas, vários alunos vão te questionar quanto a verdade em dizimar. Quando há um despertamento e restauração de comprometimento a partir das escrituras, resulta, entre outras coisas, em retorno às contribuições financeiras e participação com bens materiais para a manutenção dos serviços religiosos. Porém, não havendo liderança e ensino, há abandono e desprezo também na aplicação. Espera só um pouquinho, queridos, perdoe-me essa intromissão. Porém, não havendo a liderança e ensino, há abandono e desprezo também na aplicação dos bens e das finanças em relação ao serviço religioso. Está lá em Neemias, capítulo 13, versículos 10 ao 12, dê um pulinho lá. Tópico 2.2, Paulo se referiu ao dízimo levítico.
O apóstolo Paulo se referiu ao dízimo levítico quando falou do cuidado que a igreja deve dispensar aos obreiros. Então, olha um monte de texto e ele é grande. Professor, me ajuda aí. Abre esse texto na tua Bíblia, professora. Anote, coloque aí do lado, tenha ele na tua mente, na tua sala de aula, se puder, peça aos teus alunos, para cada um, para que a aula fique mais dinâmica, a ler determinados textos para que possa entender isso. Se o apóstolo achasse o dízimo algo dispensável, ele certamente não citaria nem teria feito referência aos textos do Antigo Testamento que tratam do assunto, entendeu? Se Paulo considerava os dízimos abolido, ele não ia mencionar esses textos. Ele mencionou para chamar a atenção, olha, eles dizimavam, tem também que dizimar. 2.3, por que dizimar? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia Sagrada se refere ao dízimo como um ato de fidelidade e principalmente reconhecimento de que tudo que temos vem de Deus. Se nós notarmos, todo dízimo é um ato de gratidão. Quanto mais você entregar no seu dízimo, é sinal que Deus te colocou no lugar maior. Por isso que ele diz, quem é fiel no pouquinho, eu vou no muito colocar. Se você consegue dizimar R$100 referente a 1.000, você vai conseguir dizimar R$1.000 referente a 10.000 e Deus vai te colocar em mais. Então, em gratidão. Sendo assim, vejamos algumas razões para dizimar. A. Nos doar ao reino. B. Nos doar à igreja do Senhor. C. Nos doar aos santos a quem o Senhor ama. D. Expressar nossa fé em Deus. E. Expressar nossa fidelidade a Deus. F. Adorar a Deus. G. Reconhecer que tudo vem de Deus e que somos apenas seus mordomos. Sendo assim, entregar os dízimos e ofertas com amor e contentamento deve ser uma prática de todo cristão. O que eu ensinei? Dizimar não exime de praticar as boas obras que glorificam o Pai. Ou seja, como nós vimos no Mateus 23, eles dizimavam se eximindo de fazer as coisas boas, de ser misericordioso. Não, dizimar não te deixa salvo. Aquele que é salvo dizima por gratidão. Aquele que é salvo ajuda por gratidão. Aquele que é salvo faz as obras por gratidão. Mas a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, que diz que a nossa salvação, ela vem pela fé no Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Entendeu isso? Tem muitas pessoas que vai lá e pega o texto de 2 Coríntios 9... acho que 9 ou 7, 9, que diz para dar de todo o coração, com alegria, que Deus agrada quem dá. Ali está falando de oferta. Mas Mateus 23 é claro em dizer que nós temos que ofertar, que não omitir o que era o dízimo. Vamos lá para o último tópico dessa lição, o último tópico da última lição. Começando com foco na lição que diz, porque eles davam o dízimo do hortelã, da erva doce, do cominho, mas não obedeciam os outros mandamentos importantes, como ser justo, bondoso e honesto, ou seja, dízimo não te exime de ser um homem e uma mulher de Deus fiel. Tópico 3, agora sim, ofertando com amor. Até agora nós vimos sobre dízimo. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se tiver, coloque nos comentários. Agora nós vamos falar de oferta. O que é oferta? Não é dízimo. Não adianta eu pegar com o meu dízimo, comprar uma cesta básica e doar para alguém. Isso é oferta. Faça isso com a tua oferta. Você não tem que tirar do teu dízimo para comprar um ventilador para ajudar a igreja, para ajudar uma obra missionária. Não, dízimo é dízimo. Ofertar com amor, ou ofertando. Deus convocou o povo de Israel para que levasse ofertas alçadas para a construção do santuário, onde ele habitaria. Êxodo 25, versículo 2. Diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração compelir a dar. Ou seja, o dízimo é obrigação, a oferta é do coração.
Deus está pedindo para ofertar, mas ele fala, olha, o coração tem que estar compelido, o coração tem que querer ofertar. Se vir com amargura, se vir com ranzinza, com avareza, eu não quero. O relato bíblico nos revela que foram feitas ofertas generosas ao Senhor, ouro, prata e cobre, tudo ofertado de coração por desejo próprio. Olha o texto, Êxodo 35, versículo 5. Separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto, trará uma oferta do Senhor, ouro, prata, bom, mas todo aquele que de coração estiver disposto, de reconhecimento, eu tenho, porque Deus me deu, então eu também vou doar. Os israelitas se disponibilizaram para atender aquele pedido, ofertando com alegria e fartura. As ofertas no Antigo Testamento, tópico 3.1. Ofertar para a obra de Deus é uma responsabilidade, mas também um privilégio dos cristãos. O ato relata diversos tipos de ofertas ou sacrifícios. Primeiro, holocaustos, está nesse monte de texto aí. Segundo, ofertas de manjares, nesses outros textos. Terceiro, ofertas de sacrifícios pacíficos. Quarto, oferta pelo pecado, oferta pela culpa. Davi sabia reconhecer o valor terreno e espiritual das ofertas. Certa vez ele se negou a receber de Araúna a doação de um terreno, pois disse, não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Está lá em 2 Samuel 24, 24. Após comprar o terreno de Araúna, o rei Davi construiu ali um altar, onde apresentou ofertas que foram completamente aceitas pelo Senhor. Olha lá, 2 Samuel 24, versículo 25. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as suas súplicas em favor da terra e a praga parou de destruir Israel. Esse texto é lindo, queridos. Se você quiser ler o capítulo aí 24 inteiro de 2 Samuel, é muito lindo. Davi queria um terreno para construir, para ter um lugar para construir um altar para Deus, para sacrificar. Araúna oferece para ele, não, eu te dou o terreno, não, vixe, é para Deus, eu te dou. Davi disse, não quero comprar, porque o meu Deus não merece nada que não tenha custado. Olha o reconhecimento de Davi. Davi estava dizendo, eu não vou dar esmola, eu não vou dar o que não me custou nada, eu não vou dar as moedinhas da carteira, mas eu vou dar uma boa oferta. 3.2, as ofertas no Novo Testamento. Logo no início das atividades da igreja em Jerusalém, entre as práticas marcantes daquela comunidade, estavam a generosidade, a prontidão e a voluntariedade na contribuição financeira dos primeiros convertidos. Atos 2, versículos 42 a 47, vale eu ler. Olha, logo que a igreja se formou, a igreja primitiva, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os que iam sendo salvos. Você consegue nesse pequeno texto de Atos enxergar a gratidão daquele povo, a alegria da igreja primitiva, entre todos compartilhando? Como é lindo a igreja primitiva. Vamos lá, olha esse comentário. Desde cedo, os discípulos de Cristo entenderam que a adoração ao Senhor não está restrita ao louvor, à oração e ao anúncio do evangelho, mas também à prática de ofertar. Está lá em Atos capítulo 4, do 32 ao 37. Se você puder, lê esse texto aí.
3.3, último subtópico desta lição, para acabar. Tô merecendo um like, eu sei que você não gostou muito dessa lição, falou de tocar no bolsa, falou de ser fiel em dízimo e oferta, é o primeiro ponto. Quando eu tô triste com a igreja, eu paro de ofertar e dizimar. Quando eu tô em pecado, eu paro de ofertar e dizimar. Quando eu tô frio na fé, eu paro de ofertar e dizimar, como se o dízimo e oferta fosse um castigo. Querido, você que está sendo castigado, por isso que o salmista diz que um abismo puxa outro abismo. 3.3, por que ofertar? As ofertas voluntárias, além dos dízimos, são como a igreja mantém os seus compromissos financeiros, incluindo a manutenção dos templos e o sustento dos missionários. Muita gente não diz isso. Há umas aulas atrás eu gravei sobre, na revista dos adolescentes, Viver Mais, uma aula linda sobre isso, sobre o sustento dos missionários. Queridos, é lindo, querido, isso daí. Ao ofertar com liberalidade, o cristão mostra confiança em seus líderes e comprometimento com o trabalho que a igreja desenvolve. Frente a isso, qualquer oferta vinda do desejo verdadeiro de servir e agradar a Deus é bem-vinda, porque as ofertas também são uma maneira de adorar ao Rei dos Reis. Amém e amém. Olha o que John Stott e Chris Wright dizem em 2018. Quando nos tornamos cristãos, as nossas contribuições ganham um novo impulso. Somos chamados a contribuir com generosidade e alegria, como um fruto da vida do Espírito dentro de nós. Em resposta à pergunta deste subtópico, podemos recorrer às observações de John Stott sobre a contribuição cristã. Primeiro, é uma expressão da graça de Deus. Segundo, está lá em 2 Coríntios, do 1 ao 6. Deixa eu ver se eu coloquei esses textos. Coloquei. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria, ou seja, eu não pedi. Eles nos suplicaram insistentemente ao privilégio de participar da assistência dos santos. Isso quer dizer que eles queriam dar e as pessoas não queriam aceitar por causa da condição deles. Então eles insistiram. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Ah, que texto lindo. Segundo, pode ser uma charisma, um dom do Espírito, 2 Coríntios 8:7. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Tópico 3, o item 3 aí de John Stott, é inspirada na cruz de Cristo, 2 Coríntios 8 e 9. Não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-os com a dedicação dos outros. Pois vocês conheceram a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês tornassem rico. 4. Coopera para a igualdade, 2 Coríntios 8, 13 a 15. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados, enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que por sua vez a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. E quinto, promove o agradecimento a Deus, 2 Coríntios capítulo 9, versículos 11, parte B ao 15. A sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês têm realizado não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus.
Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. O que eu ensinei no último tópico, ofertar para a obra de Deus não é uma obrigação, mas um privilégio. Conclusão: o autêntico discípulo de Cristo deve perseverar com a imprescindível ajuda do Espírito Santo nos princípios bíblicos que norteiam a adequada prática da entrega de dízimos e oferta com alegria, generosidade e voluntariedade. É uma resposta do povo de Deus à graça do nosso Senhor, que se manifesta em nós, e o resultado do viver no Espírito para a glória de Deus. Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém, amém e amém. E com essa conclusão, com esse finalmente, concluímos o nosso segundo trimestre de 2025, com a revista Mordomia Cristã. Eu sei que foi um tema que muitos não gostaram, que não entraram profundo, porque falou quase o tempo todo da necessidade, da importância de ofertar. Mas eu quero dizer que você, meu irmão, minha irmã, meu professor, minha professora, meus alunos, se aprender um pouco disso, a tua vida será próspera, para que você possa ajudar outros que não têm condição. Você crê nisso? Queridos, infelizmente eu ainda não sei, como eu disse no começo, qual é a próxima revista, porque neste momento que eu estou gravando ainda não saiu ela. Estou gravando bem antes da minha viagem a Israel, e hoje pode ser que na próxima revista eu vou contar um pouco do que eu vivi em Israel. Pela fé eu vou ter conseguido dinheiro para viajar, vou ter conseguido ficar lá e aprendido muito, e no meu canal você vai ter encontrado várias coisas. Obrigado por você ter participado todo esse tempo comigo. Obrigado por cada um de vocês. Eu amo vocês. Vamos orar para agradecer? Papai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder dizimar e ofertar na tua casa. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de entender a sua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por nos trazer, Senhor, à existência aquilo que não existe, em falar ao nosso coração. Obrigado por essas 13 lições, que foi de grande proveito para um verdadeiro discípulo de Cristo, ser mordomo de Deus. Ajude-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, que possamos ter a fé acima de tudo, sabendo que ofertar não é uma obrigação, mas um privilégio. Senhor, obrigado, fique conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.